Olá, pessoal! Começando mais uma live de hoje. E hoje o tema é sobre quais são as formas possíveis de se fazer um projeto de loteamento. Se você está entrando nessa área agora, ou se você só está querendo conhecer um pouco mais sobre o projeto de loteamento, saber como é que funciona, ou mesmo se você já trabalha aqui, já trabalha há um tempinho nessa área, vamos conversar um pouco sobre as formas possíveis de se fazer um projeto de loteamento. É importante a gente entender como que a gente pode fazer um projeto de loteamento para saber como oferecer o serviço ao cliente, né? Saber o que a gente precisa desenvolver no trabalho, conseguir ler a legislação, entender a prefeitura. Então, é muito importante a gente entender esses conceitos, né? Essas teorias, né? Que se aplica a essa parte de loteamento. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Tatiana Rocha e eu ajudo arquitetos e engenheiros a entrarem nessa área de projetos de loteamento e desenvolverem um projeto do início ao fim, mesmo que não tenha nenhuma experiência prévia. Se você ainda não está inscrito no meu canal no YouTube, se inscreve, ativa as notificações. Eu estou colocando vídeo novo de segunda a sexta-feira, tem muito conteúdo chegando, então não perca essa oportunidade, tá bom? Se inscreve. E me segue também no Instagram, que eu ponho o tema das lives, tem post também de segunda a sexta, eu respondo perguntas, enfim, tem muita coisa bacana e diferente, né? Cada rede social tem o seu conteúdo. Então vamos lá, hoje falar sobre essas formas possíveis de se fazer projeto de loteamento. Como eu estava falando agora no começo, a gente precisa entender, né, essas formas possíveis de se fazer projeto de loteamento para conseguir conversar com o cliente, entender o que ele quer, conversar na prefeitura. Muitas vezes chega até nós um cliente que ele, sei lá, às vezes é um dono de terra, né, ou uma pessoa que, né, ou ele tem a propriedade, ou ele acabou de herdar uma terra, ou tem algum conhecido, às vezes é o próprio, às vezes chega o corretor também, né, direto, você faz projeto de loteamento, eu estou aqui interessado, enfim, então tem uma área grande, estava oferecendo isso para o proprietário da terra, mas eu não sei direito como é que faz, enfim. Tem uma série de pessoas que às vezes chegam até nós querendo um projeto de loteamento, mas que não são pessoas que entendem do processo do loteamento, né? Diferente quando chega para você um cliente que já é uma empresa, que já é uma loteadora, que já entende todo o processo, o conceito, já sabe como funciona e entende tudo, né? Então, muitas vezes chegam para nós essas pessoas que não têm essa informação. E aí depende de você passar essas informações para essas pessoas, né? Quanto melhor você conseguir passar essas informações, mais essa pessoa vai confiar em você e falar, nossa, essa pessoa aí, né, que eu conversei, entende do assunto, porque me falou várias coisas, me deu várias dicas, tirou várias dúvidas minhas. Então, isso é importante, né, a gente transmitir o nosso conhecimento na hora que a gente está captando uma proposta, porque vai facilitar, né, pode te ajudar ou a pessoa pode desistir. Eu falar com essa pessoa, mas essa pessoa não sabe nada, não tirou nenhuma dúvida minha, fiquei com mais dúvida ainda, não consegui resolver, enfim. Ou não senti confiança que essa pessoa vai entender sobre o assunto, vai dominar o assunto, vai conseguir fazer o que eu quero. Então, isso pode ser ruim, né? Você já perde, assim, de cara, e aí não vai nem importar, enfim, outras características do que você vai colocar na sua proposta, porque a falta de confiança de entender, enfim, de mostrar que você sabe o que você está fazendo, isso também é um ponto muito importante, tá? Então, vamos hoje entender essas formas possíveis de fazer um projeto de loteamento, entender como que elas acontecem, o que está escrito na lei, o que pode, o que não pode, o que as pessoas fazem, como que elas fazem, por que elas fazem desse jeito, tá? Vamos entender essas características, assim, gerais e extremamente importantes para você entrar nessa área de projeto de loteamento. Bom, como que a gente pode? Aqui tudo que eu falo é sobre o projeto de loteamento urbano, tá bom? Quem define o projeto de loteamento urbano é a Lei Federal 6766, muito conhecida de quem trabalha nessa área. Se você ainda não conhece,
procura essa lei na internet, depois você dá um Google aí, entra, procura essa lei e leia, tá? É muito importante ter conhecimento dessa lei. A Lei 6766, ela é uma lei federal e ela disciplina todos os parâmetros para se ter um loteamento urbano. Ela vai dar diretrizes gerais, tá? Depois, cada município vai ter a sua própria legislação. Mas o que está escrito lá nessa lei? Ela define o que na verdade, a lei, ela diz que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, tá? Então, o que é o parcelamento do solo urbano? O parcelamento do solo urbano é a subdivisão de uma área em outras, para, né, assim, dividindo, criando novos lotes, né? Você vender aqueles novos lotes, enfim, mais pessoas vão morar naquele lugar. Então, o parcelamento do solo urbano, ele pode ocorrer sob duas formas: sobre o desmembramento ou sobre a forma de loteamento. Qual que é a diferença entre o desmembramento e o loteamento? O desmembramento, você faz essa subdivisão, né, de uma área em lotes menores, só que não tem a abertura de nenhuma rua. Ou seja, você tem uma área ali inteira e você vai dividir os novos lotes. E por onde esses novos lotes vão entrar, né? Qual vai ser o acesso desses novos lotes? Ali, ele já tem que ter um acesso existente prévio, tá? Você não pode criar um novo acesso para esses lotes. Esses lotes, eles já vão ter que ter frente pública. Ou seja, quando que a gente consegue fazer um desmembramento? Quando você tem uma área que tem frente pública suficiente. Vamos supor, se você tem uma área ali que tem 20 metros de frente e a lei diz que a frente mínima é 10, você só vai conseguir dividir aquela área em 2 pedaços, porque você tem uma frente de 20, o mínimo é 10, você consegue dividir em 2 pedaços só. Ah, mas o meu lote ali, sei lá, é de 1.000 metros quadrados e a lei permite lote de 200, eu posso dividir em 5. Você não pode dividir em 5, porque eles não vão ter frente pública. Então, quando que você pode fazer o desmembramento? O desmembramento você pode fazer quando você quiser, né? Mas, assim, ele prevê que você tenha os novos lotes, eles têm que acessar pela rua já existente, tá? Você não pode abrir novas ruas, você só está dividindo a gleba que existe em outras porções menores, sem abertura de novas ruas. Essa é a diferença principal. O que acontece no desmembramento, outras restrições, vai depender do que está definido na lei municipal. Por exemplo, tem município que, para o desmembramento, já solicita doação de área pública. Não são todos, mas tem município que solicita. Tem município, isso que eu já vi, isso eu acho bem interessante, que fala assim, às vezes, até 20.000 metros quadrados de desmembramento, não precisa doar área pública. Se passar de 20.000 metros quadrados, né, a gleba mãe, né, originária, aí precisa doar área pública. Por que eu acho interessante essa situação? Porque às vezes você tem lotes que são muito pequenos, né, às vezes ali um lote até residencial, enfim, tipo, os lotes são residenciais, mas assim, às vezes você tem lotes que são pequenos e você vai dividir, né, para lotes residenciais e é uma área pequena, sei lá, como eu falei, às vezes é 1.000 metros quadrados que você vai dividir em 5 lotes, mas todos com frente, né, todos com seus 10 metros de frente. E é uma área muito pequena para você ter doação pública. Se você tiver que doar área pública dentro disso, quase não vale a pena, né? Você já perdeu a área do seu lote, nem vai sobrar o que você vai vender. Então, eles colocam que a doação de área pública, ela começa a partir dos 20.000 metros quadrados, que aí começa já a ficar uma área maior, enfim, e já faz uma compensação. E por que eles solicitam a doação de área pública? Por que esses municípios fazem? Por que desmembramento não é sem área pública? Eles solicitam o desmembramento... Quando a prefeitura solicita no desmembramento a doação de área pública, ela faz isso por uma razão. Para que você, o empreendedor, né, quem estiver loteando, não faça tudo na forma de desmembramento. Porque se eu não defino regras para o desmembramento, a única coisa que ele pode fazer, por exemplo, a única regra, né, que precisa ter frente para a área pública e obedecer a frente mínima, de repente eu posso pegar uma área muito grande, que tem bastante frente, e desmembrando, e não ter nenhuma
doação de área pública. E essa área, de repente, ela tem, sei lá, 100 mil metros quadrados, 200 mil metros quadrados, mas ela tem, sei lá, está cercada por área pública, eu consigo desmembrar tudo aquilo. Só que aí, imagina, é uma área grande que ficou sem fazer nenhuma doação pública, e o pior nisso ficou sem nenhum sistema viário nisso. Então, é uma área grande que foi toda subdividida e não se criou nenhum novo viário. Ok, você vai falar, mas todo mundo tinha frente pública. Sim, todo mundo tinha frente pública, senão não podia nem ter feito o desmembramento. Mas, para a cidade, ali, para a conexão da cidade, né, para o desenvolvimento do bairro, da cidade, ter aquela área de 100, 200 mil metros quadrados em que não tem nenhum viário cortando, cruzando ali, aquilo pode fazer falta. Então, assim, do ponto de vista urbanístico, quando a gente faz o loteamento, abre o sistema viário, faz as doações, aquilo também, ele contribui na composição do projeto da cidade, né? Você tem um desenho ali de bairro, aquilo contribui no desenho. E no desmembramento, se às vezes a gente fica fazendo isso só com desmembramento, você às vezes consegue fazer isso mesmo numa área grande, mas aí você não tem nenhuma abertura de nova rua, então isso pode comprometer um pouco a circulação daquele bairro, daquela região, e sem fazer nenhuma doação de área pública, tá? Então, algumas prefeituras, elas exigem a doação, algumas exigem a doação a partir de determinada área, tem que verificar certinho na legislação municipal, tá? Mas essa é o parâmetro esse é o parâmetro do desmembramento, tá? Abertura, subdivisão de lotes sem abertura de nenhuma rua. E a outra opção, em contraponto, o desmembramento, é a opção do loteamento. E o loteamento, ele é a subdivisão, né, de uma área em áreas menores com a abertura de novas ruas, tá? Essa é a diferença principal. No loteamento tem a abertura de novas ruas. Importante dizer que no desmembramento, além da abertura de novas ruas, você tem que comprovar que aqueles novos lotes, naquela rua existente, tem infraestrutura suficiente para atender aqueles novos lotes, tá? Então, aqueles novos lotes que foram criados, eles vão precisar de água, de esgoto, de iluminação, precisa ver se na estrutura daquela rua já passa isso para fazer a abertura desses novos lotes. Se não estiver passando, você não vai conseguir fazer o desmembramento, porque você está desmembrando o lote, mas você não está dando a infraestrutura para eles, tá? Aí, mesmo sendo desmembramento, você vai ter que verificar, você vai ter que aprovar toda essa questão dessa infraestrutura. Bom, loteamento. Então, uma abertura de novas ruas, e aí todo loteamento prevê ali uma doação de áreas públicas, tá? Doação de sistema viário, área verde, institucional. Esse é o mínimo. Tem prefeituras que pedem outras doações, tá? Complementares. Pode. O que está na lei federal? A lei federal diz que você precisa doar sistema viário, área institucional e área verde. Mas ela deixa a cargo da prefeitura, na sua legislação municipal, no seu plano diretor, definir quais são essas porcentagens. E, se a prefeitura quiser pedir outras áreas, como eu já vi, assim, tem muitas prefeituras que pedem uma área para doação para construção de habitação popular, né? Então eles pedem área, uma porcentagem da área ali para a prefeitura mesmo construir habitação popular. Às vezes, se o empreendimento que você está fazendo já é de habitação popular, você não precisa doar essa área, mas se não for, às vezes precisa. Enfim, a prefeitura pode definir outras doações, tá? No mínimo, vai ter sistema viário, área verde e área institucional. Então, o loteamento ele tem abertura de novas ruas com doação de áreas públicas. As regras são definidas na legislação, largura mínima de sistema viário também, né? Tamanho mínimo do lote de acordo com o zoneamento. Então, assim, qual é a forma de fazer projeto? Se a gente está falando em parcelamento de solo, é desmembramento ou loteamento. São essas duas formas, tá? Que existem. Desmembramento ou loteamento. Dentro do loteamento, existe ali uma série de opções de coisas que a gente pode fazer, que a gente ouve falar, enfim. A gente pode ter um loteamento que é aberto, a gente pode ter um loteamento de acesso controlado, né, onde você prevê o fechamento do loteamento com um controle de acesso, né, a famosa portaria ali na frente, e você pode fazer um condomínio de lotes. Tá?
tudo isso, ele está dentro da opção do loteamento, tá bom? Eles não são formas diferentes de parcelamento do solo, tá? Entenda a diferença. Então, a gente tem ali um conjunto, outro conjunto, aí dentro desse conjunto tem as variáveis que você pode fazer. Então, o loteamento aberto é uma variável, o loteamento de acesso controlado, ele é outra variável. E a gente também pode fazer o condomínio de lotes. O loteamento aberto, acho que todo mundo sabe, se vai aprovar como loteamento, abertura de ruas, doações de áreas públicas, aprova ali, né, todos os projetos de infraestrutura, fez um loteamento aberto. O loteamento de acesso controlado, já no desenvolvimento do projeto e no momento de aprovação do projeto, você precisa sinalizar para a prefeitura que aquele loteamento vai ser de acesso controlado. Porque tem muitas prefeituras que já pedem, nessa etapa de aprovação, que você mande a planta do fechamento, indicando aonde que vai ser o fechamento. Porque tem prefeitura que ela legisla, né, sobre essa questão do fechamento. Então, tem prefeitura que vai falar assim, você não pode pôr tudo de muro, você tem que ter, sei lá, 50% do seu fechamento com permeabilidade visual, que significa ser um gradil, alguma coisa assim. Ou, na área onde tiver muro, precisa deixar um canteiro de 5 metros antes de chegar na rua, porque precisa ser ajardinado. Sei lá, não existe muita regra para isso, tá? Já li diversas coisas diferentes, tem prefeitura que não fala nada, e tem prefeitura que fala, e cada uma fala uma coisa diferente, tá? Não tem um consenso sobre isso aqui para eu falando para vocês, é assim. Mas, quando é um loteamento de acesso controlado, você precisa sinalizar para a prefeitura já no começo da aprovação que ele vai ser um loteamento de acesso controlado, porque ela pode fazer essas exigências específicas, tá bom, para o acesso controlado, como aprovar também a planta do fechamento e seguir aí algumas regras específicas que também vão estar na lei de desocupação do solo, no plano diretor. Logo que você começar, que você lê essas leis, você já vai achar ali essas definições, tá? Mas por isso você precisa sinalizar para ela logo no começo. E o loteamento de acesso controlado, quando você aprova ele, assim, o empreendedor, né, ele vai criar uma associação de moradores, que no começo o empreendedor cria, depois com seus próprios moradores, né, que vão fazer parte dessa associação, e ele vai pedir para a prefeitura o fechamento daquela área, né, então eles fazem um TAC, que é um termo de ajuste de compromisso, acho que significa isso. Eles fazem um TAC e dizendo, né, que aquele loteamento vai ser cercado, e em troca disso, como aquelas áreas que são públicas, né, aquele sistema viário, aquela área verde, elas são áreas públicas, se aprovou como loteamento, aquilo ali é área pública. Que aquelas áreas que são públicas vão ficar sob o cuidado daquela associação de moradores. Então, em troca de eu fechar essa área, né, murar, gradil, o que for, em troca de eu fazer o fechamento dessa área, eu faço a manutenção dessas áreas públicas, tá bom? É desse jeito que sempre foi feito o loteamento fechado, e é desse jeito que está regrado, né, ainda continua regrado agora, o loteamento de acesso controlado. Então, é um termo que, em troca do fechamento, você cuida das áreas públicas. O que significa? Você que vai cuidar, cortar a grama ali das áreas verdes, né? O asfalto quebrado, você que vai ter que dar manutenção, os postes de iluminação, toda a manutenção ali dentro vira da associação de moradores, tá? E é feito esse termo de compromisso. Agora, o que você vende? Você vende o lote, né? Na hora que você fez o empreendimento, aprovou, registrou tudo aquilo, cada um tem a sua matrícula independente, cada lote tem a sua matrícula, cada área verde tem a sua matrícula, né? O viário, enfim, eles abrem matrícula de tudo. Tudo tem a sua matrícula. Isso é o loteamento de acesso controlado. Outro ponto o que é o condomínio de lotes, que muita gente faz confusão hoje em dia com o loteamento de acesso controlado. O que acontece? Até 2017, a lei federal, a 6766, ela não tinha, ela só falava de desmembramento e loteamento. Ela não falava de loteamento de acesso controlado nem de condomínio. Já era uma prática comum do mercado ter um loteamento de acesso controlado, nessa forma que eu acabei de explicar, tá? Que continua sendo.
mas não tinha muito essa possibilidade de condomínio de lotes, né? E agora, com a lei de 2017, com a alteração, né, com a revisão dessa lei, essa figura do condomínio de lotes começou a existir. E os municípios estão revisando os seus planos diretores, as suas leis de ocupação do solo, para englobar essa possibilidade do condomínio de lote. E qual é a diferença, né, do condomínio de lote com o loteamento de acesso controlado? Eles têm de semelhança a questão de que os dois estão fechados, né? Agora, qual que é a diferença? O que causa muita confusão? O loteamento, ele as áreas ali de viário, área verde, elas são públicas. E você é proprietário do lote. Então, eu comprei meu lote, eu tenho a matrícula do meu lote. O que está escrito ali na minha matrícula? O meu lote de 200 metros quadrados, 10 de frente, 20 de fundo, aquilo é na matrícula. Meu único lote. No condomínio de lotes, não é assim. O condomínio de lotes, ele funciona do mesmo jeito que funciona um condomínio de prédios. Como que funciona um condomínio de prédios? Você tem um apartamento. Quando você tem a matrícula do seu apartamento, ele tem ali a definição da área do seu apartamento e depois ele vem escrito. Nesse apartamento de número 1 cabe uma área de fração ideal de X metros quadrados. E se você pega o IPTU, depois vai ter a área do seu apartamento, a área da fração ideal, a área total, enfim. Tem essa distinção. Então, no condomínio de lotes, ele funciona da mesma forma. Você vai ter a propriedade não só do seu lote, como você vai ter uma fração ideal daquela área. Então, o sistema viário, a área verde, elas estão dentro da área condominial, elas não são área pública. Então, o condomínio de lotes, já no momento em que ele é aprovado, você vai aprovar ele como condomínio de lotes, no momento em que ele está aprovado, toda aquela área interna é condominial, ou seja, a responsabilidade da manutenção é do condomínio, claro, e não é uma área pública, você não precisa criar uma associação de moradores para firmar um termo de compromisso com a prefeitura pedindo o fechamento em troca da manutenção da área. Não tem isso, porque você já registrou aquilo como um condomínio. Aquilo tudo é área privada, não entra. Então, a prefeitura não entra, a prefeitura não vai entrar para coletar lixo, a prefeitura não vai entrar para dar manutenção. Tudo aquilo é uma área condominial. E você tem a fração ideal dessa área. Então, essa é a grande diferença entre o loteamento de acesso controlado e o condomínio de lotes. Eu estou falando aqui sempre de área verde e sistema viário. E a área institucional? A área institucional, tanto no loteamento de acesso controlado como no condomínio de lotes, ela tem que estar fora do fechamento, óbvio, né? Porque você está fechando uma área, a área institucional, ela é pública, ela precisa ter acesso. A prefeitura vai construir ali uma escola, um posto de saúde, um corpo de bombeiros, sei lá o quê. E essa área, ela precisa ficar fora do fechamento. Isso é uma coisa que, para mim, né, da minha cabeça, isso já é uma coisa implícita, mas muitas prefeituras definem isso assim claramente escrito na lei. A área institucional tem que estar fora do fechamento, tá? Porque, senão, imagina, você fez um negócio fechado e colocou uma área institucional lá dentro, você vai ter que deixar o pessoal entrar, qualquer pessoa entrar, porque qualquer um pode acessar a área institucional, tá? Então, a área institucional sempre fora do fechamento. Algumas prefeituras, quando a gente tem loteamento de acesso controlado e condomínio de lotes, elas também regram formas de você colocar área verde, ou porcentagens, né? Então, tem prefeitura que fala assim, quando você tem um loteamento de acesso controlado ou condomínio de lotes, 50% da área verde tem que estar fora do fechamento. Para poder ficar alguma coisinha para fora, não ficar tudo ali dentro, senão você fica com tudo, só deixa a área institucional para fora, a cidade ficou sem nada, né? A cidade ficou sem área verde. Então, algumas prefeituras regram isso, mas também está na lei, tá? A prefeitura que fizer essas definições, na lei de ocupação de solo, no plano diretor, você vai achar essa informação. Se não tiver essa informação, é porque ela não está regrando especificamente sobre isso. Bom, então o condomínio de lotes, ele é essa versão de que tudo ali é fração ideal. E o condomínio de lotes, assim como um condomínio de prédios, ele é um lote que ele já
ele já é fruto de algum parcelamento do solo, na verdade, de algum loteamento. O que as prefeituras têm solicitado também? Da mesma forma, com o mesmo pensamento da questão do desmembramento, para você não ter uma área grande, né? Até vamos chutar aqui um número maior, uma área, sei lá, de 800 mil metros quadrados. E aí eu vou fazendo condomínio de lote, condomínio de lote, condomínio de lote, condomínio de lote. Aí eu peguei aquela área de 800 mil metros quadrados, coloquei tipo, uns 4 condomínios de lote e não abri nenhuma rua. Vamos supor que eles tinham frente pública. Você ficou com aquela área gigantesca, sem passar nenhum sistema viário, não tem como cruzar, aquilo vai ser uma, né, vira uma coisa que atrapalha a cidade, né? Se você estiver lá quase chegando na zona rural, não tem problema, mas se você estiver numa área mais bem localizada, isso vai atrapalhar completamente o fluxo da cidade. Sem contar que você não pode ocupar uma área dessa sem fazer as doações públicas necessárias. Então, o que muitas prefeituras têm entendido é que para fazer o condomínio de lote, aquele lote que você vai fazer, o condomínio, né, o lote, não um lotinho pequeno que vai gerar, mas assim, o lote do condomínio, ele também precisa ser fruto de um parcelamento do solo, senão você vai ter que fazer as doações para fazer o condomínio. Ou seja, eu tenho uma área grande, fiz lá o meu parcelamento do solo com lotes menores, então vamos imaginar, tem a minha área de 800 mil metros quadrados, vou passar ali um sistema viário e ter lotes de 200 mil metros quadrados. E aí, nesse lote de 200 mil metros quadrados, eu posso implantar um condomínio de lotes, tá? Justamente por isso, para você não ter grandes áreas só com condomínio de lotes, um do lado do outro, sem ter essa circulação, que isso vai fazer diferença no desenho urbano da cidade, ali do bairro, daquela região, tá? Pode prejudicar muito se ficar uma área ali fechada que você não consegue circular. Tem prefeitura que define tamanho desse condomínio de lote, tal. No máximo, o condomínio de lote pode ter uma área de 500 mil metros quadrados, ou no máximo ele pode ter 300 por 300. Já vi aí também alguns parâmetros. Não tem nada assim muito de normalmente eles fazem desse jeito, tá bom? Cada um faz de um jeito, nem toda prefeitura ainda tem, né? Na verdade, uma lei específica de condomínio de lotes, as leis estão sendo revistas, né? Algumas já têm, outras ainda não. Mas, enfim, tem aí algumas definições para fazer o condomínio de lote, tá bom? Mas ele já tem que ser fruto de algum parcelamento do solo, alguma doação de área pública, de área institucional, de sistema viário no entorno, precisa respeitar algumas regras para você conseguir fazer o condomínio de lote. Fora isso, depois ele na hora que você estiver desenhando o projeto, ele vai parecer um loteamento fechado, tá? Você vai desenhar ele da mesma forma. Uma outra coisa interessante de falar. Será que no condomínio de lotes eu vou conseguir ter um lote menor? Vamos supor que eu tenho ali no meu zoneamento um lote mínimo de 200 metros quadrados. Então, se eu for fazer um loteamento urbano, eu vou fazer um aberto. Se eu for fazer um loteamento urbano, óbvio que eu estou no loteamento urbano. Se eu for fazer um loteamento aberto, eu vou ter 200 metros quadrados de lote. Se eu for fazer um loteamento fechado, eu vou ter 200 metros quadrados de lote. E se eu for fazer um condomínio de lotes, que lote que vai ser o meu tamanho? Que tamanho que vai ser o meu lote? Muito provavelmente os 200 metros quadrados, tá? Que está definido na área de zoneamento. Tem a dúvida, né? De, será que esses 200 metros quadrados não pode ser considerando com a fração ideal? Porque qual que seria a vantagem, né, de considerar junto com a fração ideal? Então, não é só do lote, é junto com a fração ideal. Porque dentro do residencial, como eu falei, você vai ter o sistema viário, a área verde, e aquilo vai ser como fração ideal. Então, se o 200 metros quadrados de lote ele pode considerar junto com a fração ideal, significa que o tamanho do seu lote ele pode ser menor que esses 200 metros quadrados, né? Porque você vai ter uma área ali de viário, de área verde, que vai entrar na conta. Então, na hora que você fizer toda essa conta, se aquilo compor, né, o seu número, o seu 200 metros quadrados de lote, vamos supor que você teria, por exemplo, um lote de 150 metros quadrados, porque 50 metros seria dessa fração ideal, então você teria um lote menor. Mas, de novo, tem poucos municípios ainda com lei de condomínio de lotes, mas assim,
dos que eu peguei até agora, não, tá? O tamanho mínimo do lote do condomínio é o tamanho do zoneamento. Você não pode juntar a área de fração ideal para compor o tamanho mínimo do lote. Então, você vai ter o seu lote, que vai ser de 200 metros quadrados, acrescido ali da área de fração ideal, e, na verdade, isso só vai fazer diferença depois no IPTU, né? Você vai ter um lote um pouco maior, que tem a fração ideal, porque o tamanho do lote fica igual. E eu entendo que faz sentido as prefeituras manterem isso dessa forma, né? Porque, assim, sei lá, no plano diretor, eles estudaram e definiram que aquela área tem que ter um lote de 200 metros quadrados, é porque é o que eles acham adequado para a zona, né? Ou porque aquele é o lote mínimo do município, e aquela área tem que ser no lote mínimo, ou porque, sei lá, até pode menos, pode 125 em outros lugares do município, mas aquela área tem mais restrições ambientais, então eles querem que adense menos, enfim. Tem todo regras e teorias ali que a prefeitura usou na hora de fazer o plano diretor e definir que aquela área tenha um lote de 200 metros quadrados, que se aplica também à questão do condomínio, né? Independente dele ser um loteamento aberto, fechado ou ser um condomínio de lotes, o tamanho do lote ele representa ali alguma teoria, algum parâmetro que foi adotado. Então, não tem sentido você fazer um condomínio de lotes com um lote menor do que esse tamanho mínimo, tá? Entendo também que a prefeitura tem feito todas essas restrições, a questão do condomínio de lote, para, de repente, o condomínio de lote ele não virar uma vantagem absurda, né? Nossa, é imensamente mais vantajoso eu fazer o condomínio de lotes, porque eu consigo ter o lote, eu consigo diminuir o tamanho do lote, porque eu posso usar com fração ideal, né? Eu não preciso doar nada, e não sei o que, aí todo mundo vai só fazer condomínio de lotes, porque vai ser muito mais vantajoso, não vai ter loteamento, não vai ter abertura de novas ruas, não vai ter doação de nada, e a prefeitura, como é que fica depois a questão do desenho urbano da cidade e as doações que ela precisa para, enfim, colocar os equipamentos que a prefeitura precisa, enfim, tem tudo isso, tá? Então, assim, quando surgiu o condomínio de lote, ele tem uma vantagem, né, para você empreendedor que deseja fazer uma área condominial. Hoje existe essa possibilidade, porque antes não existia a possibilidade de você fazer um condomínio de lotes, você tinha que fazer condomínio, era só um condomínio de prédios, né, ou podia ser um condomínio de casas, mas de casas prontas, né, era um condomínio que já tinha a construção, sendo casa ou sendo edifício, e agora não, você pode ter um condomínio, mas vendendo o lote. Então, essa figura passou a existir, que ela não existia antes. Mas não existem, assim, grandes vantagens, assim, eu estou decidindo entre fazer condomínio de lotes, loteamento de acesso controlado. São questões que você vai ter que verificar ali na legislação, de quais são as regras, do que você quer vender, o produto, mas, assim, de um modo geral, para a prefeitura, as regras vão ser meio parecidas, tá? É isso que tem acontecido. Aí vai ser mais uma questão de como você vai vender o seu produto, enfim. Então, é importante checar a legislação para entender certinho o que a prefeitura está definindo como as restrições, os parâmetros de aprovação de cada uma dessas opções, porque com base nisso, com base no que o cliente deseja, no que deseja não só de produto, né, do que ele quer vender de produto, você vai definir qual que é a melhor opção, né, na definição ali do seu projeto, tá bom? E desde o começo que você entrar na prefeitura para fazer o processo de aprovação, você precisa avisar se vai ser aberto. Quando eu digo avisar, significa que no carimbo ali da folha você vai colocar loteamento aberto, loteamento de acesso controlado, condomínio de lotes. Tá? É isso que é avisar. Ali no carimbo do memorial que você mandar, você já coloca escrito isso, tá? E precisa estar indicado desde o começo para a prefeitura saber o que você pretende fazer, porque ela vai analisar considerando esses conceitos. Se você começa um projeto como loteamento aberto, e lá no finzinho você resolve fazer ele de acesso controlado, pode ser que a prefeitura, você acha que você vai ganhar ali alguma vantagem, não, eu só vou avisar depois, porque aí eu posso fazer umas coisas aqui diferentes, que ela vai achar que é aberto, ela vai passar, e depois que eu falo que é fechado, ela vai mandar você voltar para não, é acesso controlado, é diferente, vamos aqui que a gente vai ter que definir outras regras, tá bom? Então, já indica isso desde o começo na prancha, no memorial do projeto que foi para a prefeitura, para ela saber também de como ela vai mandar as diretrizes, os parâmetros que ela precisa considerar para analisar o seu projeto, tá bom?
Então é isso, pessoal. Se não tem perguntas, vamos encerrar por aqui. De novo, se inscreva no meu canal do YouTube, se inscreva no Instagram. Tenho também o canal do Telegram, que eu dou dicas diferentes aqui também nas outras redes sociais. O link está na bio. E compartilhe esse vídeo com seus colegas, arquitetos, engenheiros que tenham interesse em aprender sobre o projeto de loteamento. Me ajudem aqui a divulgar o canal e me ajudem a divulgar sobre o projeto de loteamento, sobre o urbanismo, que é uma área assim tão pouco falada, ainda mais de um modo tão prático, que é o objetivo aqui do nosso canal, tá bom? Então, compartilhem e me ajudem a divulgar esse conhecimento. E por hoje é isso. Opa, uma pergunta no final. Depois eu queria entender melhor sobre fração ideal. Se a legislação municipal não fala sobre loteamento de chácara, o que eu faço? Vamos lá. Primeiro eu vou responder a outra pergunta. Se a legislação municipal não fala sobre loteamento de chácaras, o que eu faço? Você tem que ir lá perguntar, tá? Loteamento de chácaras, ele ainda é um loteamento de uma área urbana, então isso tem que estar na legislação municipal. Eventualmente, tem prefeituras que não têm o loteamento de chácaras, vai ser um lote de 3 mil metros quadrados, né, alguma coisa assim, acho que é isso que você está querendo dizer. Você tem que verificar se na área que você está fazendo, você pode ou não. Você pode marcar uma conversa na prefeitura, né, ou então você entra com um pedido de diretrizes do projeto, dizendo que vai ser um loteamento de chácaras, pedindo regras específicas, mas assim, o loteamento de chácaras, ele é um loteamento urbano, então ele vai seguir a legislação para o parcelamento do solo urbano, tá? Você vai ter que fazer as mesmas doações, você vai ter que ter toda a mesma infraestrutura, tá? Ele é um loteamento urbano. É diferente de um loteamento rural, que aí é na área rural do município, aí é outra história, tá bom? Eu tenho um vídeo em que eu falo sobre isso, a diferença entre os dois. Mas você pode consultar a prefeitura. Depois eu queria entender melhor sobre a fração ideal. A fração ideal, ela é assim. Você tem ali a sua gleba inteira do condomínio. Aquilo tudo, ele é privado. Cada um vai comprar o seu lote e vamos supor que eu tenho 100 lotes naquele terreno. E 100 mil metros quadrados de área pública, só para a gente fazer as contas fáceis, tá? Então, daquele meu terreno tem 100 mil metros quadrados que são área verde e área de sistema viário. E tem 100 lotes no terreno. Cada terreno vai ter 1.000 metros quadrados que vai ser a sua fração ideal dentro daquele condomínio. Então, eu vou ter lá o meu lote, que somado no meu lote vai ter mais aquele 1.000 metros quadrados que é a fração ideal que cabe a mim, tá? Porque assim, como aquela área inteira, ela é uma área privada, ela não é uma área pública, aquela área tem que pertencer a alguém, né? Então, assim, a quem pertence aquela área de sistema viário e de área verde? Da mesma forma, num condomínio de edifícios ou de casas, né? Assim, você tem ali um condomínio de edifício. A quem pertence o térreo, a garagem, a área da piscina? Aquilo pertence a quem? A todos aqueles moradores que moram naquele local, certo? Porque assim, ele não pode ser toda aquela área privada. Então, todas as áreas elas precisam ter um dono, ou elas são privadas ou elas são públicas. Ali você juntou um monte de gente, você tem uma parte daquilo é seu, né? Você não vai nunca ter aquilo seu que você vai vender separado, porque aquilo faz parte do conjunto. Então, é a mesma regra. Então, uma parte daquela área pública não é área pública, desculpa, uma parte daquela área privada de viário e de área verde que tem dentro do seu condomínio, ela é sua porque ela tem que ter uma propriedade, tá? Mas não é que vai ter ali uma partezinha que você vai definir sua no seu projeto, que você vai colocar na matrícula. Por exemplo, você não vai pegar a área verde, né, desse condomínio que tem 100 lotes. Você não vai pegar a área verde, dividir em 100 pedacinhos, e aí cada um tem direito a um pedacinho ali específico e vai cuidar do seu. Não, né? É área condominial, né? A manutenção vai ser condominial, vai ter ali uma administração, né, do condomínio para fazer a manutenção disso tudo.
né? É tudo condominial, mas assim, do ponto de vista jurídico, né, na matrícula, aquilo, você tem uma parte daquilo é seu. Não sei se ficou claro, se era isso que você queria saber. Mais uma pergunta. A prefeitura tende a ceder uma rua de pouco movimento que fica entre dois grandes terrenos para a construção de um condomínio de lotes? Não. Se a rua já é pública, acho que a prefeitura não vai deixar ela virar privada. Ela já é uma rua pública, né? Eu entendo que não. Assim, na dúvida, tudo isso tem que ligar na prefeitura para confirmar. Mas eu entendo que não. Se a rua já é pública, não teria por que ela para juntar os dois terrenos. Então, mas a rua já é pública, né? Você já tem uma rua aberta, pública. Se ela não for uma rua reconhecida oficialmente, o que acontece, aí tudo bem. Mas se é uma rua que é pública, que ela já existe, eu não sei se a prefeitura vai deixar você juntar e passar a rua no meio. Você teria que dar uma outra rua em troca, né? Você teria que fazer essa conexão, menos que você fale, olha, eu estou pegando esse terreno aqui tem uma rua, eu vou tirar ela daqui do meio, mas eu vou pôr ela aqui, né? Se fizer sentido na conexão. Precisa entender o que tem no todo, né? Essa rua está ligando duas ruas ou ela não tem nenhuma função. Não é uma questão de movimento, tá? É uma questão de qual é a função da rua. Tem outras ruas perto que fazem a mesma função, faz sentido. Será que se você juntar dois terrenos, o lote não vai ficar muito grande? Foi o que eu te falei, o condomínio de lote, ele às vezes tem restrição no tamanho. Né? Será que você consegue negociar de trocar essa rua de lugar? Eu acho que não, porque se a rua já é aberta, ela não vai deixar, tá bom? Mas perguntar na prefeitura também não ofende. Acho que é isso, gente, até porque daqui a pouco vai cair aqui a live no Instagram. Aí eu tenho feito lives também pelo YouTube, tá bom? Lá a gente não tem esse problema de quantidade de tempo, ali fica mais sossegado, mas no Instagram daqui a pouco cai. Então é isso, pessoal. Obrigada pela participação de vocês. Até quarta-feira. Deixa eu ver o tema para vocês, que eu sempre esqueço de avisar. Quarta-feira, o tema da live eu quero trabalhar na área de urbanismo, mas não sei como, tá bom? Então, quem estiver interessado, esteja aqui comigo quarta-feira às 15h. É isso, gente. Boa tarde para vocês. Obrigada pela presença. Até mais.